E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Byko, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse é o nosso quadro Na Mesa com Especialista, onde nós chamamos as peças mais importantes da Byko para poder trazer a sua função especialista para compartilhar com vocês, empresários, como agregar mais valor na sua empresa. Então vem que hoje o quadro é Máquina de Vendas. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Jean, nosso gerente de receitas, pessoa que faz um trabalho extraordinário e sensacional. Conta pra gente, então, o que é essa tal máquina de vendas? E aí, Rafaela Rossi, até que enfim a gente vai trazer aí um papo sobre vendas aí, né? Que é o nosso DNA, o nosso né? ByCast aí, que é o nosso DNA aí, né? Essas conversas que a gente tem nos corredores da Byko aí todos os dias aí, tentar trazer um pouquinho aí, né? Dessa visão, dessa veia de vendas aí pro pessoal que acompanha a gente aí, que eu acho que é muito importante, né? A gente fala aí que vendas é o coração, né, da empresa, e nada melhor do que a gente ajudar aí, né, a fomentar o empreendedorismo, trazendo um pouquinho de, né, alguns insights aí sobre, de vendas, né, para essa galera aí que está tentando melhorar aí a sua geração de receita, melhorar aí o seu resultado em venda, né? Vamos lá. E, consequentemente, a avaliação de empresa. Porque eu sou um grande exemplo que tinha um certo preconceito quando eu falei assim, não, mas como assim eu vou sair do comercial se eu sou a melhor vendedora? E você me trazia um tanto de insight, Jean, que me marcou muito, que eu acho que vai caber para muito empreendedor que tinha talvez essa síndrome que eu tinha ali há uns 4 anos atrás, que é quanto mais processuado ficar e quanto mais pessoas conseguirem fazer aquilo que você faz, maiores são as chances de uma avenida de receita consolidada, e você para de depender de um indivíduo. Eu queria que você trouxesse muito para a gente começar, muito primeiro nesse âmbito do comportamento. O que o empresário tem que começar a ver para ele soltar essa coisa de ele estar à frente e esse talvez preconceito de querer estruturar um processo como esse? Eu acho que esse é um problema que a gente identifica muito, né, nos empresários, principalmente nos empresários que estão aí no começo da jornada empreendedora, que né, ele tem a ideia do negócio, né? Ele constrói esse negócio ali com a visão dele, né? A visão de futuro. Então ele coloca a identidade dele no negócio. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele acaba ficando ali, né, engargalado, né? Tendo que ser responsável pelas vendas. Mas ele sempre acredita que, não, ninguém vai conseguir fazer a venda como eu faço, ninguém vai conseguir atender o cliente como eu atendo, né? E isso acaba virando uma trava, né? Que impede ele de fato de escalar o time. Então, no primeiro momento, ele precisa de fato entender que pode até ser que ele não consiga de fato transmitir ali para o vendedor que ele contrata, para a equipe que ele contrata, a mesma paixão que ele tem pelo produto, a mesma paixão que ele tem pelo negócio. Mas se ele não conseguir, né, pelo menos construir ali, né, um time que vai dar essa liberdade para ele cuidar de outros aspectos do negócio, em algum momento o negócio ele vai acabar estagnando. Né? Porque o negócio, a gente fala, né, que vendas, a gente falou que vendas é o coração do negócio, mas o negócio não se resume a apenas a geração da receita, né? Em algum momento, se você gerar uma receita sem que você cuide de outras áreas da empresa, fatalmente você vai ficar com esse crescimento prejudicado, né? Porque você vai gerar uma receita ali que ela não é sustentável, né? Você vai gerar ali, né, problemas, né, de estrutura, problemas de entrega, problemas de operação, e isso para o negócio, no final das contas, acaba se tornando ali um calcanhar de Aquiles, né? Então, primeiro, essa questão comportamental, né? Preciso trabalhar essa visão de que, ainda que outras pessoas não vão fazer o atendimento do cliente como você imagina, é importante você pensar na empresa como um todo, e é importante você pensar no longo prazo. E para o longo prazo é impossível construir um negócio realmente valioso se você, empreendedor, ficar o tempo todo focado, né, sozinho na questão das vendas. E é exatamente algo que a gente bate muito quando a gente fala de avaliação de empresa, que é o empresário que acha que está fazendo certo, pelo fato de ele cuidar de um elemento importante, que são as vendas da empresa, mas ele esquece de um detalhe muito grande. Ele pessoaliza demais e não consegue processuar. E sem processo, não tem valor. É algo que as pessoas têm que começar a entender muito isso. O mercado precisa comprar escala, processos, coisas que de fato geram resultado sem uma dependência de uma pessoa, né, muito predominante. E aí, Jean, me abre agora uma segunda pergunta. Me fala o que é uma definição de máquina de vendas. Então, Rafa, vai muito nessa linha que você falou aí de processo, né? Então, assim, essa questão de
sair das vendas, ela gera preocupação porque, no princípio, como não existe, assim, por parte da maioria dos pequenos empresários, uma preocupação de fato em estudar a jornada de compra do cliente, então acaba que ele começa a montar ali uma equipe, ele acaba contratando um monte de vendedores que ele acredita que tem talento, só que um vendedor ele faz a venda de um jeito, o outro faz a venda de outro, um tem uma determinada habilidade que é mais de relacionamento, o outro tem uma habilidade que é mais de fechamento, e aí o negócio até começa a crescer, né? Mas ele cresce de forma desordenada, e você vende, sua venda cresce, mas você não sabe por quê. Então a máquina de vendas, ela vem para trazer um padrão, né? Do mesmo jeito que quando a gente fala de máquina, né, industrial, a gente fala que é transformar, né, algo que é feito artesanalmente em algo que é escalável, né, em algo que você consegue produzir com um determinado padrão de qualidade, a máquina de vendas ela vem justamente para que você tenha um padrão no seu processo de vendas. Você vai construir ali, né, um sistema de vendas no qual você tem as entradas ali que são os leads, que são os clientes, que você tem um processamento e o resultado ele é sempre o mesmo. A máquina, então, ela começa a ser construída desde a captação à conversão. Desde a prospecção, desde a captação até o final do que a gente chama de funil de vendas, né? Então a gente vai ali, né, fazer a nossa atração do cliente, seja pela prospecção ativa, seja pelo marketing, a gente vai, né, dividir, né, o nosso time de vendas, que é importante, um dos elementos importantes da máquina de vendas é você especializar as funções de modo que cada parte da equipe cuide, né, de uma parte do processo de vendas e ao final você vai garantir, né, com todas as variáveis dentro desse processo controlado, um resultado. Não necessariamente a princípio vai ser um resultado extraordinário, mas vai ser um resultado o qual você consegue controlar, né? E a partir do momento que você consegue controlar, né, você consegue melhorar. Né? Antes disso fica impossível, porque como é que eu vou metrificar algo que está muito no feeling, né? Que está no feeling, como é que eu vou melhorar algo que eu não sei aonde está o problema, que eu não sei onde eu posso melhorar? A pessoa vende muito ou não, né? Porque se você não metrifica aquele mês que estourou o vendedor ou não, e aí? Exato, e aí essa importância dessa segmentação, né, essa especialização e dividir, né, o funil em etapas, vai ajudar você a olhar para cada etapa individualmente. Quer dizer, eu pego esse sistema e eu quebro ele em partes e eu consigo olhar para essas partes separadas de forma muito mais fácil, identificar o gargalo muito mais facilmente do que eu faria se eu pegar, de repente, não estou vendendo, eu mudo tudo, não estou vendendo, eu contrato mais, não estou vendendo, eu troco o time. Então, a máquina de vendas, o conceito de máquina de vendas vem para dar padrão, né, para criar um processo, né? Assim como um processo de linha de montagem mesmo, como uma máquina, né, dentro de um processo industrial, no qual vai entrar uma determinada quantidade de leads, a gente vai processar esses leads em cada uma das etapas desse meu processo e ao final eu tenho um resultado, né? Esse resultado, ele pode ser, a princípio, aquilo que é o esperado, aquilo que não é esperado. Se for o que é o esperado, você, né, segue fazendo o certo e melhora isso. Se não for o esperado, você vai vir em cada uma das etapas, identificar onde está o problema, onde está o gargalo, né, e tentar, né, melhorar isso. Né? Então, assim, o grande X da questão é o controle de qualidade em cada uma das etapas, né? Que é eu não esperar chegar ao final do meu processo de vendas e descobrir que o meu cliente foi mal atendido, e descobrir que eu tive um problema de conversão, e descobrir que, de fato, né, o meu produto não faz sentido para o cliente, entende? Então, só para eu entender, quando a gente fala da máquina de vendas, o marketing, eu olhei o início do processo. Então, um gestor de máquina de vendas, ele precisa ter tanto a habilidade de visão de marketing, visão de campanhas, inbound, outbound, né? Vai depender de qual que é o produto ou serviço que a empresa está vendendo. Até uma visão de estruturação de time e rotinas, que eu queria até depois que a gente falasse quais são as diferenças dessas funções, o que um difere do outro. E pelo que eu entendi, então, a taxa de conversão, ela tem que ser uma amostra feita pela própria máquina. Ou seja, eu vou ficar ali 6 meses testando para eu entender primeiro o comportamento, para depois eu começar a ajustar, como se fosse uma máquina mecânica mesmo. Primeiro eu coloco ela para rodar e depois eu vou entendendo ali a melhor performance para que eu conheça de fato o meu processo. Sim, você fala aí, né, que o marketing ele é o princípio, né, da máquina de vendas. Na verdade, o marketing ele é o princípio da sua interação, da interação, né, do seu time com o cliente. Mas o princípio, eu acredito sempre que o princípio do processo de vendas, da máquina de vendas, está na jornada de compra do cliente quando ele desperta para a necessidade de resolver um problema. A partir daí, né, ele vai seguir alguns processos. Não pode ser que a primeira etapa dele, após, né, tomar consciência do problema, seja fazer uma pesquisa,
no Google, seja, sei lá, perguntar para um amigo como que ele resolve isso, seja tentar, sei lá, tentar procurar uma empresa de consultoria. Então, nesse momento, né, o seu time de marketing ele tem que estar preparado para um cliente que vai pesquisar no Google. Então, é importante que você tenha estrutura no seu marketing. O time de marketing, então, ele vai mapear as origens. O time de marketing vai mapear essas origens, ele vai, né, eventualmente, se a gente trabalha um Google Ads, por exemplo, né, a partir do momento que o cliente se posiciona procurando a solução no Google, eu consigo já, né, tá bem ranqueado para que esse cliente me encontre, né? Se for, né, um produto no qual o cliente ele compra mais por impulso, eu vou eventualmente ele tá mapeando quem são o meu perfil de cliente e difundindo conteúdo ali, né, nas redes sociais, né, a fim de impactar esse cliente em algum momento, e quando ele se der por conta da necessidade do problema, eu tô pronto, né, para que ele engaje com o meu conteúdo, para que ele clique no meu link ali e passa, né, a interagir comigo no meu processo né, de vendas. E a partir do momento que esse cliente tem essa primeira interação com a gente, aí a gente sim dá, né, o start, né, nesse processo de vendas, que vai começar no marketing, na prospecção desse cliente, na geração dessa demanda, e vai combinar lá no que você falou, então, com a taxa de conversão. Então eu vou ter várias origens que vão ser ali a minha isca que eu vou lançar para cada público, para cada tom, para cada coisa que eu quero vender o meu produto ou serviço. Sim, e aí você citou a questão da taxa de conversão, né, como uma forma da gente metrificar isso, né, ao final do processo, mas na verdade você consegue, como você está estruturando uma máquina em várias etapas, você consegue ir medindo essa taxa de conversão em cada uma dessas etapas do funil. Só para a galera entender, né, quando a gente fala de funil, quando a gente fala de máquina de venda, quando a gente fala de processo, a gente fala de funil porque à medida que a gente vai avançando no processo de vendas, a gente vai ficando, né, muitos desses potenciais clientes pelo caminho e vão avançando no nosso processo, né, aqueles clientes que estão mais próximos do perfil, né, comprador. Então, eventualmente, eu vou gerar um conteúdo, como você falou, em várias, né, em várias áreas, Google, Facebook, Instagram, TikTok, enfim. Esse conteúdo vai impactar um número grande de pessoas que eventualmente pode ter interesse nesse conteúdo que eu estou difundindo ali. A partir do momento que o nosso marketing capta ele, a gente tem, né, alguns mecanismos, alguns formulários, né, para qualificar esse cliente, né, com algumas perguntas que vão ajudar, né, o cliente a entender se de fato a solução que ele busca está alinhada com aquilo que a gente oferece. Então, né? Primeiro você tem que qualificar, porque vai vir gente, curiosos, pessoas que de fato querem comprar o produto ou serviço. E a segunda etapa, então, é a sua qualificação. A qualificação, sim. Aí a gente vai dividir isso, né? Então a gente está falando que a primeira etapa é a prospecção. Sim. É importante destacar. Então, o cliente tomou conhecimento de que ele tem, né, a necessidade. O nosso marketing está pronto para captar essa necessidade do cliente e transformar esse cliente num potencial comprador, que a gente chama de lead. Certo? A partir desse momento vai vir um conjunto grande de amostra grande, de potenciais interessados. Bom, todo mundo ali é comprador, todo mundo ali está com cheque para comprar, todo mundo ali, né, tem a necessidade alinhada. Eu vou jogar, no momento certo. Tá no momento certo, eu vou jogar tudo isso aí pro meu time de vendas. E aí, o meu time de vendas, como é que, né, entendeu? Então, assim, a gente está falando que para que eu tenha uma conversão eficiente no final, bom, eu não posso colocar todo mundo que simplesmente interagiu com o meu conteúdo para conversar com o meu time de vendas. Então, eu faço ali, na segunda etapa da máquina de vendas, uma qualificação, que é o que você disse, que é basicamente filtrar entre essa gama enorme, né, de potenciais clientes, aqueles que têm a necessidade alinhada com aquilo que eu ofereço, que estão no momento certo para compra, que estão dispostos a investir na solução, em resolver o problema. Porque tem gente que eventualmente vai tomar consciência do problema, mas não quer resolver o problema naquele momento, ou não é prioridade para ele. Então eu preciso saber isso antes de colocar o meu time de vendas de fato para conversar com esse cliente e trazer uma proposta comercial. Né? Então essa segunda etapa de qualificação, né, que a gente vai utilizar com o nosso time, que a gente chama de time de pré-vendas, e aí a gente pode eventualmente explicar aí essas funções que a gente está falando quando a gente fala de uma máquina de venda dividida em etapas, com especializações de funções. Esse time vai ser responsável por identificar quais desses clientes de fato estão preparados para conversar com o time de vendas e receber uma proposta comercial. Ótimo. Então é uma peneira mesmo, vai peneirando até chegar então no time. O time hoje, ele é um time único? Existe uma divergência? Tem pessoas que já vão direto, né, para o especialista? Tem máquinas que estruturam com o intermediário? Então, eu queria que você trouxesse o que essas funções fazem e o que elas são na prática, né, exercidas, quais os pós e contra ter uma esteira nessa etapa aqui de conversão mais completa. Aqui, eventualmente, a gente vai estar conversando com empreendedores e empresários de diversos segmentos. Então, vai ter, né, aquele
aquela empresa, aquele negócio que trabalha com um tipo de vendas que ela é mais transacional, que é uma venda um pouco mais simples, que vão ter menos etapas, e vai ter empresas, negócios que vão ter uma venda mais complexa, né? É uma venda que vai exigir da gente uma abordagem mais consultiva. Então, assim, a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, né, vai depender de qual é o nível de complexidade que o seu produto, o seu serviço, ele demonstra. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma venda em que a decisão do cliente é tomada no primeiro encontro, né? Eventualmente uma venda de varejo, uma venda de um item de vestuário, de um item de papelaria, esse processo de vendas ele pode ser mais simplificado, né? Apenas com eu gerando o mecanismo para atrair o meu cliente até o meu prateleira ali, até a prateleira, até o meu ponto de vendas, né? E eventualmente, né, eu dividir aí apenas com os profissionais de vendas esse funil apenas de forma conceitual, que é uma pequena etapa ali de coleta de informações quanto à necessidade do cliente, né? O que você está procurando especificamente? É algo específico? É para você mesmo? Né? Geralmente você compra sempre esse produto. Por quê? Simplesmente não oferecer o produto direto para o cliente. Porque quanto mais informações você tem do cliente, melhor fica depois, né, a sua capacidade de direcionar bem o seu produto para o tipo específico de cliente, né? E se eu estou direcionando para um produto específico, para um tipo específico de cliente, a minha chance de converter esse cliente é muito maior do que eu oferecer um produto genérico, né, para alguém sobre o qual eu não sei nada. Exatamente. Né? Então, quanto mais conhecimento você tem do cliente, quanto mais você entende tempo, prazo, preço que ele quer pagar sobre aquilo, e você já tem a sua amostra direcionada ali do que o vendedor vai falar, a chance de conversão ela se torna naturalmente maior. Muito maior, porque é aquilo de se eu estou, né, num palco de um evento, né, e esse evento tem 10 mil pessoas e eu preciso agradar todo mundo, aquilo que eu vou falar tem que ser genérico de modo a que N tipo de pessoas que estão presentes ali consiga de fato absorver esse conteúdo e consiga de fato extrair dali algum valor. Agora, quando eu segmento para um tipo de conteúdo específico, eu consigo me aprofundar mais nisso. Se eu consigo me aprofundar mais nisso, o que acontece? Eu me conecto mais com a pessoa que está ouvindo. E a conexão gera venda, no final das contas. Né? Então, no fim do dia, né, quando as pessoas perguntam, como é que eu faço para vender mais? Eu sempre falo, procure entender o real problema do seu cliente. Né? Para de tentar transformar a venda em algo simplesmente transacional, em simplesmente uma proposta comercial que fecha ali com uma assinatura de contrato ou com ou com um cartão ali sendo passado na maquininha, e passa a pensar em venda como eu vou resolver o problema de pessoas. Eu vou resolver o problema do meu cliente. Né? Porque quando você tem essa abordagem, aí você vai se preocupar em conhecer, né? Porque como é que você vai resolver um problema se você não quer conhecer, se você não conhece a pessoa? Então você conhece a pessoa, você vai procurar em conhecer, o seu engajamento, a sua conexão com ele vai ser maior, a tendência de você converter ela é fatalmente, né, maior. Então... E tem então essa visão, ela é muito importante porque hoje o consumidor ele tem uma oferta muito grande de tudo, né? O cara quer pesquisar um carro, automaticamente a internet hoje, que é um grande canal, né, de origem de demandas e ofertas, vai sugerir para ele ali uma infinidade de possibilidades daquilo que ele quer. E hoje, então, numa máquina de vendas, existem estratégias que você coloca o pré-vendedor, que é o SDR, e o vendedor principal, o closer, o especialista. O que isso difere, né? E por que existe essa modalidade do pré-vendedor para o vendedor, uma vez que eu já qualifiquei esse meu lead nessa qualificação com base nas perguntas que são feitas sobre tempo, o porquê que ele quer aquele produto ou serviço? Legal. É porque a gente fala de níveis diferentes de qualificação. E aí vocês vão ver que até mais pra frente, essa qualificação ela vai até o final do processo. Mas quando a gente fala aqui dessa pequena qualificação que a gente faz, quando a gente acaba atraindo o cliente através do nosso marketing, a gente está falando de tirar aqueles que realmente nada tem a ver com a nossa solução. Que o momento não é o ideal, que não está disposto a investir, que não tem claro, né, a necessidade, não está claro quanto a necessidade da solução, que não tem de fato a consciência sobre o problema. Então é um primeiro filtro. Quando a gente chega no time de pré-vendas, que você chamou de SDR, né, que dentro, né, da nossa área que a gente fala de venda consultiva, a gente chama isso de SDR, né, que é a sigla de Sales Dev Rep, né, em inglês ali, que é basicamente um representante de vendas que vai, né, de fato fazer essa qualificação. A gente precisa identificar, de fato, se esse cliente, ainda que ele tenha o perfil, né, se ele é um cliente de fato que
tem o interesse. Então ali eu vou identificar com ele se ele é, né, geralmente a gente utiliza essa abordagem para uma venda um pouco mais complexa. Nessa venda transacional que a gente falou aqui, de item de varejo, de item de papelaria... O consumo é praticamente instantâneo, é praticamente instantâneo. Quando a gente fala de uma venda distribuída dessa forma, com pré-vendas e vendas, a gente está falando daquele tipo de transação que eventualmente precisa mais de um encontro para tomada de decisão, que precisa de uma reflexão maior do tomador de decisão, que pode envolver mais de uma pessoa na hora de, né, de tomar essa decisão da compra. Que é o caso da Baico, que a gente trabalha com empresários e tem gerentes, tem diretores, tem sócios. Tem sócios, tem vários ali, né, influenciadores desse processo de compra. Então, eu preciso identificar nessa hora, né, antes de fato, ele foi qualificado ali para eu identificar. Não, ele tem de fato o perfil, ele tem de fato, né, o porte que a gente deseja atender e de fato ele tem um problema. Ele está consciente do problema que ele tem. No caso da Baico, por exemplo, ele está consciente de fato que ele precisa de uma assessoria para vender a empresa dele. Agora, nesse segundo momento, a gente precisa identificar se, de fato, ele é o tomador de decisão único ou se tem mais gente que, né, influencia no processo de tomada de decisão. Né? Se, de fato, o problema que ele tem é o suficiente para que ele faça um investimento. Né? Se o momento dele, de fato, é o ideal. Né? Então, eventualmente, a gente fala muito, né, dentro do nosso processo de venda de empresas ali, que a gente tem que fazer essa seleção. Porque às vezes o cara quer vender a empresa dele, às vezes ele quer captar um investimento, mas ele não está no nível de maturidade ainda o suficiente para passar por um processo como esse. É o SDR que faz o processo do BUNT? O SDR que vai fazer o processo do BUNT, né, que é um framework de qualificação que vai identificar, né, se o cliente de fato tem orçamento para investir no projeto. O B de budget. Que é o B de budget. Se ele é autoridade para tomar a decisão ou se tem mais gente que influencia nisso, que é o A, né, de authority. Se ele tem a necessidade alinhada com a solução que a gente oferece, que é o N de necessidade. Né? E se ele está no momento de compra, que é o T de timing. Né? Então esse framework que a gente utiliza vai ajudar a gente, né, através do time de pré-vendas, a de fato, bom, é o vendedor que passou pelo primeiro filtro de qualificação, agora ele passa por esse segundo filtro que é um pouco mais criterioso, ele está pronto de fato para conversar com o meu vendedor, com o meu closer e receber uma proposta comercial. Essa outra etapa já é um especialista. A pessoa, então, já tem propriedade para poder ir quebrando todas as objeções que o cliente virá a ter, falta de segurança, dúvidas. Aí aqui você já qualifica especialistas para atender essa pessoa. Exatamente. Nessa etapa de especialista, eu vou ter o time que vai desafiar o cliente quanto ao problema dele, que vai, eventualmente, em alguns casos, até mesmo educar o cliente, porque muitas vezes ele nem sabe a extensão do problema que ele tem. Né? Então, acontece, por exemplo, no caso da Baico, de o cliente querer vender a empresa dele, mas ele não tem, né, aí, noção da dimensão que é a complexidade para se vender uma empresa. Ele não tem a noção que você precisa preparar o terreno, ele não tem noção que você precisa fazer ali, de fato, né, um conjunto, né, de preparações, né, antes de você ir ao mercado buscar um comprador. Então, ele chega inicialmente pensando, não, eu quero vender minha empresa, vou colocar minha empresa à venda, né, quando eu vender essa empresa, eu pago comissionamento e venda de empresa é isso. Né? E aí a gente vai ter esse time de especialistas para, de fato, trazer ele à luz da realidade. Olha, o processo de venda da empresa não é tão simples assim. Né? Existem várias complexidades, existem vários, né, erros que podem ser cometidos numa etapa como essa. Então a gente precisa ter muita calma na hora de, né, de ir ao mercado. E aí, esse especialista, né, que de fato tem gabarito para isso, ele vai, né, conduzindo o cliente por essa jornada. Ele vai ter um repertório muito grande sobre a solução. Um repertório muito grande sobre a solução para que ele consiga... Opa, de fato, agora nós estamos na mesma página. Eu alinhei, né, o seu problema com a solução que a gente oferece. Agora você está consciente, de fato, do qual que é a extensão. Você tinha um probleminha, né, que você identificou, né? Você veio até a gente identificou, de fato, o seu perfil. Não, certo, tá certo. O seu perfil é o perfil, né, que é o perfil que a gente consegue trabalhar bem. Bom, agora eu vou ter que te mostrar o seguinte, só que o seu problema, ele é um pouco maior do que você imaginava. E aí esse meu especialista, ele vai conseguir, de fato, clarear isso, colocar o cliente na mesma página que a gente, certo? E a partir do momento que a gente está na mesma página, ele está pronto para receber uma proposta comercial. Porque agora ele sabe qual é o tamanho do problema dele e agora ele sabe qual é a solução que a gente oferece. A partir daí, fica a pergunta. Faz sentido de trazer uma proposta? Uhum. Né? Então você divide essa reunião com o especialista em 2 etapas? Essa reunião com o especialista é dividida em 2 etapas. Por isso que eu falo Porque é uma venda complexa. É uma venda complexa, né? É uma venda consultiva. Por isso que eu falo que a qualificação, né, que começa lá na atração do cliente no marketing, ela vai acontecer durante toda a etapa do funil. E de fato vai afunilando. Cada vez que eu, né, passo o cliente por um
né, desses gargalos do funil, algumas pessoas ficam pelo caminho. Então, nessa primeira reunião que a gente está falando, que é a reunião de diagnóstico comercial, é uma reunião no qual a gente vai entender, né, através aí, né, do conhecimento do especialista, elementos mais aprofundados do negócio. Faturamento, no caso da Baico, quadro societário, motivo. Quadro societário, motivo da venda, expectativa, né, do pós-venda, né, até a jornada dele construindo aquele negócio para identificar de fato que tipo de empreendedor ele é, porque o tipo de empreendedor que ele né, influencia no processo de captação de investimento, principalmente, mas no processo de venda também. Porque quem está investindo do outro lado, está investindo num negócio? Sim, mas não está investindo num negócio simplesmente pelas paredes, pelos números frios. Está investindo num negócio que muitas vezes tem o seu valor pela figura do empreendedor que construiu esse negócio. Exatamente. Né? Então, tudo isso é importante que a gente avalie. E o especialista ele vai ter que ter, né, a destreza, o conhecimento e a habilidade para identificar, né, para coletar essas informações. Então, a gente fala que o diagnóstico ele é dividido entre coleta de informações e elevação máxima da consciência. Então, nessa primeira reunião que o especialista faz, ele tem que fazer essas duas coisas. Ele tem que chegar ao final do diagnóstico tendo coletado as informações minuciosas quanto ao cliente para dizer, de fato, é um cliente que a gente precisa trabalhar com ele, a gente pode trabalhar com ele, a gente deve trabalhar com ele. E também que o cliente saiba, de fato, essa solução eu preciso. Né? De fato, faz sentido para mim. Do sim sair da boca dele. Sim, eu quero uma oferta. Sim, eu quero uma oferta. Né? Uma proposta, ou seja, você acaba de fazer, basicamente, né, toda a estrutura para que haja, de fato, a venda ao final. Que é o cliente identificar o problema, que é o cliente tomar consciência do tamanho desse problema, da dimensão desse problema, e ao final entender a solução e falar, essa solução atende ao problema que agora eu sei que eu tenho. Então faz sentido eu receber uma proposta. A partir daí é questão de ajustes dos termos, de negociação, Então chegou nesse momento, a minha taxa de conversão já fica muito alta. Porque o cara já está num nível de qualificação, elevação de consciência, maturidade, que já chega aqui, obviamente que pode ter perdas, né, até a conclusão, mas eu já tenho ali uma grande chance de ganho porque eu trabalhei um processo como um todo. Sim, a expectativa de conversão dessa última etapa de diagnóstico para a etapa final de proposta, ela tem que ser uma conversão maior. Por quê? Porque se a sua máquina foi montada de forma eficiente, em cada uma das etapas você vai deixando de fora aqueles que não faz sentido de fato. Né? Então é por isso que é importante você ter essa máquina, porque não adianta você montar a máquina, né? E pronto, montei a máquina, tá lá, agora eu vou descansar e... Não, essa máquina é como uma máquina qualquer numa indústria, precisa de manutenção preventiva, de manutenção constante, porque, né, eventualmente o perfil do cliente pode mudar, eventualmente, né, o time ele pode acabar dando uma relaxada, o conhecimento, né, ele a cada momento ele avança, né? A gente está num mundo muito conectado em que o cliente ele absorve interações com marcas o tempo todo e ele vai ficando cada vez mais exigente. Né? Uhum. Então é preciso que você ajuste. Se está bem ajustado e você está sempre dando atenção a isso, ao final a expectativa é de que a conversão ela seja de fato uma conversão real. E que esse vendedor, esse especialista que está atendendo o cliente ao final, que ele de fato consiga transformar esse cliente que chega nessa etapa final em um contrato para o negócio, em um contrato para a empresa. Quando você chega para você medir essa taxa de conversão, qual o indicador que você busca aqui? Que é conversão, cliente convertido e cliente que entrou para a minha empresa versus a minha primeira amostra, que é a amostra do meu marketing da captação. Sim, tem várias formas de você, né, fazer essa medição. Você pode fazer uma medição do que a gente chama de oportunidades tratadas, que é quando você pega tudo aquilo que de fato você concluiu o processo. Então, olha, eu vou pegar todo o extrato ali de clientes que eu já tive uma interação. Que eu já tive uma interação, que passou por todo o processo e eu finalizei a interação, né? E vou fazer essa metrificação. Então, no final disso, eu vou ter todos aqueles clientes que assinaram o contrato comigo, ou, né, que passaram o cartão, ou que fecharam a venda, e todos aqueles clientes que de fato me disseram que não, a solução não faz sentido e que eu descartei. E aí eu faço essa medição da taxa de conversão. Também você pode fazer uma conversão que é todos os clientes que fecharam o contrato com você, né, sobre todos os clientes que você atraiu lá na ponta do funil. Então, por exemplo, eu atraí 1.000 pessoas no funil e fechei 10.
A minha taxa de conversão é de 1% da minha máquina. Sim, você pode fazer isso baseado, né, como eu falei, nessa primeira amostragem, e também você pode fazer isso em cada uma das etapas, porque aí você consegue identificar aonde é a etapa que eu mais perco dos meus clientes. Porque se você identifica que você perde mais no topo do funil, significa que você precisa melhorar, né, a sua chamada de marketing. A sua chamada de marketing, geração de conteúdo. Se você identificou que você perde mais clientes no meio do funil aqui na etapa de pré-vendas, eu preciso melhorar a minha matriz. Ou eu preciso melhorar, né, a abordagem do meu time na hora de fazer essa qualificação, ou eu preciso melhorar a minha própria matriz de qualificação. A gente falou do Bunch aqui, né, mas a gente pode ter algumas variações desse Bunch. E eu preciso ajustar isso, né, porque eu posso, eventualmente, fazer, por exemplo, um filtro de orçamento. Para identificar se o cliente tem orçamento. Mas existem várias maneiras de eu fazer isso. Eu faço isso como? O que identifica para mim que o cliente tem um orçamento? É expressamente ele me dizer que está disposto a investir? É a margem de lucro dele, né, que eu consigo coletar ali com formulários, né, que eu gero ao longo do meu processo? Então, assim, existem várias matrizes, existem várias variações da matriz, então pode ser que eu precise ajustar ali. Ou eu preciso ajustar na ponta, né? O cliente chega devidamente qualificado lá na ponta do funil, e é o meu time que não está conseguindo transformar esse cliente qualificado num contrato no final, porque não tem a devida abordagem de fechamento, porque não está conseguindo, de fato, tratar objeção, porque não está conseguindo negociar como deveria. Então, para o gestor fica muito claro, porque ele vai ter o processo aberto, ele vai conseguir analisar em tempo real cada campanha, que pode durar o ciclo, né, da venda dele, pode ser 1 mês, 6 meses, dependendo da complexidade. Em cima disso, ele vai começar a dar a manutenção, que foi o que você falou. Que pode ser que em algum momento da sua construção da máquina, você exige uma manutenção no topo, no marketing, ou no final, que vai ser parte de treinar repertório, objeções, etc. Então, o gestor ele fica com tudo isso mapeado em tempo real. Sim, e ele vai, inclusive, conseguir saber quando ele precisar aumentar, né, a geração de receita dele, aonde é que ele aplica mais energia. Né? Porque se eu tenho identificado as minhas taxas de conversão em cada uma dessas etapas, eu sei exatamente onde onde vai dar mais retorno eu investir. Né? Que eu preciso fazer o quê então? Eu preciso investir no marketing, porque é geração de demanda que vai aumentar aqui o meu resultado final. Preciso investir aqui na qualificação, eu preciso investir, né, na qualidade, né, no treinamento da minha equipe, porque a minha conversão, que está ali eventualmente em 20%, deveria ser, eu identifico que por padrão de mercado deveria ser 30%, então a minha conversão está abaixo disso, na verdade eu preciso trabalhar o meu time. Então a gente sempre fala de pilares que a gente trabalha na hora que você quer, né, ter um aumento da sua receita. A gente trabalha com um pilar que é essa própria taxa de conversão, que a gente está falando. A gente trabalha com um pilar que é, inicialmente, o que a gente falou, a geração de demanda, quer dizer, qual que é o fluxo de clientes que eu tenho interessado no meu produto. E a gente trabalha com o pilar do ticket do seu produto. Qual que é o ticket médio que seu cliente paga pelo seu produto? Né? Essas três coisas, né, vão juntas, vão dizer qual que vai ser a sua receita no final. Então você precisa identificar, né, qual hoje, dentro do seu processo, quando você quer aumentar a sua venda, é mais fácil de você ajustar ou vai dar o maior retorno. Né? Porque pode ser que você pense que você precisa melhorar a sua conversão, quando na verdade a sua conversão está boa e o que você precisa, e o seu produto na verdade ele está abaixo do preço que você poderia cobrar no mercado. Né? Seu produto ele tem uma demanda que você não consegue atender, então fica claro isso quando você vê, eu tenho né, não consigo nem fazer mais propaganda porque o cliente que me procura por indicações, que bate na minha porta, é tanto que eu não estou conseguindo atender a demanda. Pô, se você não está conseguindo atender a demanda, você tem eventualmente uma oportunidade grande de aumentar o seu ticket, porque você tem valor percebido, você tem pessoas interessadas por isso, né? E você consegue, então, através do aumento do seu ticket, gerar um aumento de receita, né, imediato, sem necessariamente ter que mexer na estrutura do time e sem necessariamente ter que investir ajustando esse processo de imediato. Né? Ou, eventualmente, você identifica... Aqui, então, você está me falando indiretamente que você cria uma previsibilidade. Você começa a entender que se eu quero gerar 10... Para eu gerar 10, eu preciso colocar 100 no meu topo, porque a minha média de conversão com base nessa estrutura, guardado aí os devidos ajustes, mas você começa a ficar previsível. Começa a ficar previsível, porque agora você tem todas as variáveis, então você identifica que você quer uma certa quantia X de faturamento, né? Então, se você quer uma certa quantia X de faturamento e você definiu que o seu ticket médio é B, é A, então agora eu sei, né, dividindo um pelo outro, quantos contratos eu preciso fechar ao final do mês. Eu sei qual que é a minha taxa de conversão em cada uma das etapas, então eu sei quanto que tem que entrar de lead para que eu consiga, através da minha taxa de conversão, atingir aquele número de contratos, certo? Multiplicado pelo meu ticket, eu sei qual que é a minha receita, né, final. Fantástico. Isso então gera um processo, isso despessoaliza o dono
que ele tem um network, não. O processo é detentor do conhecimento e da rede de contatos que vai ser feita. E além disso, você começa então a mitigar a sazonalidade, você começa a trazer uma visão mais clara entre as outras etapas. Uma vez que eu sei que eu vou vender 100, a minha equipe de operação tem que ser essa, para minha equipe de operação conseguir entregar. Então, a gestão da empresa como um todo, ela tende a ficar mais fácil. Sim, e à medida que você vai identificando em cada uma das etapas quais que são os números que você tem, você inclusive sabe para onde você investe, aonde você contrata. Então eu tenho, né, uma taxa de conversão esperada no meu final do funil. Eu vejo que essa taxa de conversão, na verdade, não é aquilo que eu projetei. Eu projetei 30%, ela é 20%. Então eu sei que eu preciso gerar mais demanda. Né? Só que eu sei que a capacidade do meu time de pré-vendas é de processar 10 leads por dia, cada um da minha equipe. E eu preciso aumentar uma certa quantidade de demanda que esse time não consegue processar. Então eu já sei que, na verdade, o investimento que eu preciso fazer é na contratação de mais pré-vendedores. Entende? Então, além de permitir que você tenha essa previsibilidade de receita no final, te permite saber aonde que você coloca investimento, qual que é o recurso que você necessita para manter essa máquina previsível, como a gente falou, e crescente, porque não adianta ser só uma máquina previsível, é preciso ser uma máquina que ela cresce ao longo do tempo, porque é isso que vai gerar valor, né, no final das contas. E aí você traz também outro dado muito importante. Não gera qualquer custo, porque hoje tem muita empresa que joga caminhões de dinheiros na internet, em outdoor, em eventos de network, e ele não consegue metrificar isso, uma vez que ele não sabe quanto daquelas origens foram conversão. Ele nunca vai saber quanto que custou para ter aquele cliente dentro da base. E às vezes até prejuízo, né? Às vezes um cliente pode te custar 10 vezes mais do que uma convenção de processo que foi criada pode aí trazer de forma até mais rápida e mais eficiente. Exato, porque como ele não está medindo, ele não sabe onde é que está o problema, ele vai eventualmente achar, eu preciso de mais cliente. Então ele investe um caminhão, né, de dinheiro atraindo o cliente. Só que o problema dele está em convertendo. Então quanto mais cliente ele atrair, mais dinheiro ele vai jogar fora, porque o time não consegue converter. Né? E o contrário às vezes acontece. Às vezes eu já escutei muito de empreendedores, parceiros nossos falando, olha, eu estou com um problema de venda. Aí a gente vai identificar, deixa eu ver seu problema de venda. Aí você olha um pouquinho o processo dele e você pergunta para ele assim, olha, se eu colocar na sua frente o cliente certo, com o perfil certo para comprar de você, com cheque na mão e interessado pelo seu produto, você consegue vender para ele? Não, eu consigo vender para ele sim. Então você não tem um problema de venda, você tem um problema de verdade é de gerar a demanda certa. Sim. Né? Então as duas coisas acontecem. As duas coisas são desperdícios que vão acabar aí, né, fazendo com que o empresário ele tenha um desempenho muito aquém, né, no final das contas, porque ele simplesmente não montou um processo no qual ele consegue identificar o real problema. Exatamente. E assim, fica muito claro como que isso tem que ser algo mais estudado dentro das empresas, né? A gente percebe muito por ter o privilégio de conversar com muitos empresários de diversos setores, diversos tamanhos, diversas regiões, e os que conseguem processuar isso, como tem um elástico maior, tanto em crescimento quanto em rentabilidade, e os que não, como que eles têm ali uma vulnerabilidade, até com relação ao valuation. E é justamente nesse ponto, Jean, que eu queria que você comentasse, na prática, o que você vê que tira valor de uma empresa, trazendo aqui essa visão de uma máquina de vendas bem feita e uma mal feita. Qual que é a visão prática mesmo na realidade? Aqui a gente está falando muito, né, que não adianta uma máquina ser previsível e ela não crescer ao longo do tempo, né, porque isso não gera, no final das contas, né, aquilo que as empresas nasceram para gerar, que é o resultado, que é o lucro no final das contas, né. Então, quando a gente está falando, né, aí a gente fala muito dentro do contexto de M&A nosso, a gente fala muito de gerar equity, né, que é o valor da empresa, né, no final das contas, a gente precisa pensar que quem investe numa empresa, quem compra uma empresa, está investindo no futuro dessa empresa, né? E uma máquina de vendas bem feita vai mostrar para esse potencial investidor, para esse comprador, que esse resultado dessa empresa não é resultado do acaso. Essa máquina mostra que eu tenho um processo que, dada a variável A e o processamento X, eu tenho o resultado, né, B no final. E aí, comparando com máquinas que são mal montadas, ou a maioria, né, processos de venda que sequer são configurados nesse formato, né, o investidor vai olhar e falar assim, cara, ok, essa empresa hoje ela fatura 500 mil por mês, mas desses 500 mil, 300 mil desse faturamento aqui é por causa do networking do sócio, né? Os outros 200 mil, ele tem ali 3 vendedores que são bons de lábia, que são bons de vendas, que vão a campo e traz esse resultado.
Tá, agora como é que eu vou investir num negócio como esse se amanhã, se eu vou comprar essa empresa, esse empreendedor não vai estar presente e amanhã 2 desses vendedores podem ir embora e eu não sei, né, nada sobre como é que funciona, como é que eles vendem, porque eles estão soltos no campo. Eles, cada um tem a sua técnica de vendas, né, do seu jeito, cada um utiliza da sua habilidade. Quer dizer, da noite pro dia, esses 500 mil de faturamento pode virar zero, pode virar nada. Agora, quando eu tô falando de uma máquina que ela é bem montada e que ela tem previsibilidade, entra, né, uma quantidade de lead, tantos estão passando pelo funil de pré-vendas, tantos passam pela etapa de diagnóstico, tanto, eu tenho um time, né, um processo no qual eu tiro uma peça, coloco outra, assim como uma máquina, a máquina continua rodando, né? Eu invisto mais em marketing e invisto mais aqui na qualificação. Eu sei que eu tenho um resultado maior, porque eu sei que demanda mais essa qualificação, mais vezes a conversão dá um resultado final. Então o investidor, o comprador, ele vai olhar e falar, aqui eu tenho um negócio que não depende não só do seu sócio fundador, como não depende de nenhuma figura, de nenhuma pessoa. Por quê? Porque é um processo que está desenhado e que ele é claro para todo mundo. Né? E aí é por isso que é importante que, além dessa máquina de vendas estar bem desenhada, que ela esteja bem documentada, né? E que esse processo ele seja simples o suficiente para que qualquer pessoa consiga ser treinada rapidamente. Então a gente fala muito do nosso processo ali da Baico, né? E é importante a gente fazer essa reflexão que lá atrás, quando a gente começou, a gente gastava 60, 70 dias para conseguir treinar um novo especialista em vendas. Hoje a gente consegue fazer isso em 10 dias. Porque o processo já está definido, as perguntas... O processo é muito bem definido, os scripts são muito bem desenhados, as etapas, né, que ele tem que conduzir o cliente são muito bem, né, são claras. Né? Então você vê o quanto você ganha hoje de eficiência. Né? Quer dizer, e você não fica dependente de nenhuma peça. Você não fica dependente do que a gente chama, né, de vendedores estrelas para trazer o resultado. Porque você pulveriza isso, né, numa equipe de vendas que cada um cuida de uma etapa, né, e cada um tem a sua importância. E é um todo trabalhando para o coletivo e quem que é o maior beneficiário disso é a empresa, que vai gerar resultado. E resultado é uma variável importante de valuation. Então, consequentemente, o empresário vai ter mais valor de empresa, mais valor de equity, se ele conseguir estruturar um processo como esse. Jean, uma pergunta. É um processo complexo, né? Então, assim, em questões, obviamente, que cada caso é um caso, as variáveis têm que ser analisadas por cada empresa e cada complexidade, mas quanto tempo demora para você estruturar do zero uma máquina de vendas até conseguir, de fato, ter uma visão de taxa de conversão muito mais no ajuste fino, bem mais real do que a primeira amostra? Olha, hoje eu gosto muito de falar que para você ter uma máquina de vendas funcionando, né, bem, ao ponto de você já conseguir ter uma boa coleta de dados e conseguir observar algumas mudanças no resultado, a gente fala de uma construção em 90 dias. Né? Em 90 dias você consegue pegar a sua equipe, treinar a sua equipe em todas essas etapas para trabalhar de forma segmentada. Então, eventualmente, lá você vai ter 5 vendedores, você vai eventualmente definir quais deles, né? Você vai especializar as funções. Primeira coisa que você vai fazer deixa eu fazer aqui um teste de aptidão. Deixa eu identificar quem tem um perfil melhor para qualificação, que é aquela pessoa que tem um perfil de mais relacionamento, mais questionador, né? De mais entrevistador. E eu vou identificar quem tem um perfil que a gente chama de perfil mais closer, que é aquele que consegue ser um pouquinho mais agressivo, que consegue ser um pouquinho mais, né, ali incisivo na venda. Então você vai pegar a sua equipe e vai fazer esse mapeamento de habilidades, né? E você vai identificar, né? A gente costuma falar aí de 3 perfis básicos, né, de vendedor, que é o vendedor, né, que é o farmer, né, que é aquele construtor de relacionamento, que é o vendedor perfil técnico, que vai ser aquele que vai conseguir de fato fazer o cliente ter consciência, que vai conseguir instruir o cliente, e o perfil closer, que vai ser aquele de fato que vai fazer, né, o que a gente chama que é o centroavante que faz o gol, que é aquele que vai no final das contas conseguir de fato levar o cliente nessa última etapa, que é a etapa, né, assim, mais crítica, que é a do fechamento do contrato. Então, você identificou esses perfis, você define, né, quem vai atuar em cada uma dessas etapas, e a partir daí você vai estruturar o seu processo, importante, pensando na jornada de compra do seu cliente. Quantos passos seu cliente demora para tomar a decisão? É um produto complexo o suficiente para ele demorar 30 dias para tomar a decisão? Então você vai ter que ter um processo um pouquinho mais longo, eventualmente com 2, 3 ligações em pré-vendas e 2 reuniões no processo de fechamento. Né? Se for um ciclo de venda mais curto ali, em que o cliente toma a decisão em poucos dias, 3, 4 dias, você pode ter um processo mais curto, em que eu faço uma ligação de qualificação, já passo para o closer já apresenta uma proposta comercial. Agora, tudo vai depender do quanto de consciência eu preciso fazer o meu cliente adquirir até de fato ele agora eu estou seguro o suficiente para comprar. Porque lembra, venda no final das contas é sobre
relacionamento, é sobre conexão, é sobre construção. Resolver problemas, né? E resolver problemas. E quanto mais complexo é esse problema, mais seguro o cliente precisa estar para ele tomar a decisão de fechar o contrato. E você tem que entender isso. Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas querem... Não, hoje é dia 27, eu preciso bater minha meta, acabei de atender um cliente, eu preciso acelerar ele porque a gente precisa vender, a gente precisa, né, bater meta. Cara, não isso adianta. É ruim, porque às vezes ele entra pro time de operação desqualificado, ele pode dar quebra de contrato que vai trazer ele pro financeiro administrativo da empresa um retrabalho. Então, por isso que o coração tem que estar muito bem elementado para que o resto consiga fluir nesse ritmo que é dado aí pela geração que a máquina traz, né? Exatamente, porque a venda ela precisa ser sustentável. Não adianta você vender a qualquer custo e isso não ter sustentabilidade no final das contas. Porque esse cara que vai comprar de você, ele vai ficar insatisfeito porque não estava pronto para o processo de vendas, ele vai onerar a sua operação com reclamação, com cancelamento, né, com inadimplência eventualmente, né, e ele não vai indicar você depois. E ainda pode ser que ele seja um detrator da sua marca. Então é muito melhor que eu tenha, né, a tranquilidade para passar o cliente dentro do processo, né, de compra dele mesmo, dentro da jornada de compra dele, entendendo o problema dele, entendendo quanto tempo ele precisa para tomar a decisão, porque ao final o cliente vai comprar seguro, vai ser uma venda bem feita, né? Ele vai estar satisfeito e eventualmente ele vai ser, né, aí um defensor, né, e inclusive um vendedor seu lá fora indicando a sua marca para outros clientes. Que esse é o ápice de toda empresa, o ápice né? De toda empresa, exatamente. Quando chega ali o cliente ser o grande promotor da marca, o grande promotor do serviço ou do produto, de fato o seu trabalho, a sua entrega é muito boa. Sem sombra de dúvida. Jean, agora traz pra gente uma visão prática sobre qual que é o maior desafio em uma equipe como essa, porque pelo que eu entendi, você tem uma equipe muito mista dentro. Ao mesmo tempo que você tem uma pessoa extremamente especialista, você vai ter um perfil totalmente alternativo, aberto, criativo, que é uma visão mais do marketing, né? Mais nessa visão de tração. Então, hoje, qual que é o grande desafio de um gestor que faz essa gestão, acompanhamento de uma máquina comercial de uma empresa? Um dos grandes desafios, Rafa, e talvez o maior desafio, né, gerindo, né, um time de vendas que está estruturado como uma máquina de vendas, talvez seja fazer as pessoas entenderem que não é porque você não está no final do processo, fechando o contrato e atendendo o cliente na hora que ele de fato se torna cliente, que o seu trabalho é menos importante e que o seu trabalho ele não tem significado. Então o desafio é fazer com que as pessoas entendam que o time todo, que a venda é do time todo e não apenas do closer que assina o contrato no final. Né? E por quê? Porque muitas vezes, né, né, a gente sabe que dentro de equipes, principalmente equipes grandes, existe muita disputa, muito ego envolvido, né? Então a gente precisa entender, né, olhar para essas pessoas, da mesma forma que a gente fala que venda é entender problema, gerir equipes de vendas também é entender o que essa pessoa está buscando para a carreira dela, né? O que essa pessoa está buscando aprender e desenvolver aqui dentro, né? E como que eu posso fazer ela enxergar, a partir disso que ela está buscando, que a tarefa dela aqui dentro, independente de não ser a tarefa de closer, é importante. Né? Que a tarefa dela, que sem ela, né, a gente não teria a qualificação, sem ela a gente não teria, né, a credibilidade, a geração de autoridade. Né, a geração de autoridade. Então tudo isso é importante e se torna um desafio para o gestor, principalmente, né, em um mundo em que a gente está o tempo todo correndo atrás de metas, o tempo todo correndo atrás do resultado e muitas vezes a gente não tem tempo para ter essa sensibilidade de olhar para o time, né? Então, se a gente fala que conexão com o cliente é o que gera vendas, né, a gente precisa olhar para quem se conecta com esse cliente e se conectar com essa pessoa também. E muitas vezes, né, na frieza da análise numérica, a gente acaba não conseguindo ter essa conexão com o time. Né? E isso é extremamente importante para você gerir um time de vendas, principalmente um time que vai crescendo ao longo do tempo. A gente está falando aqui, né, de geração de equity, de geração de valor. A gente está sempre querendo falar, né, e incentivar os empreendedores a crescerem seu time de vendas e a investirem nisso. Mas é importante que você invista nisso sim, olhando para os números assim, analisando sim cada uma das etapas do funil, mas olhando para as pessoas com a mesma atenção que você olha para a máquina, né? Que você olha para o processo. Porque no final das contas a gente fala que, né, o resultado ele vem de processos e pessoas. Então, se você tiver só o processo, né, você vai ter problema. Porque você, no final das contas, não vai ter conexão. Não vai ter alguém que aderiu àquela ideia.
né? E se eu tiver pessoas e não tem o processo, a gente falou que você vai ter uma desorganização que você não consegue medir nada, você não consegue melhorar nada. Se a pessoa sai, eu perco vou perdendo várias fontes de receita do meu negócio e de repente ele tende a ter ali uma baixa produtividade, uma baixa rentabilidade e a avaliação não consegue ver essa projeção. Exatamente. Então, assim, ter esta atenção com as pessoas da equipe é extremamente importante, até para que você desenvolva, né, as pessoas ali dentro. Né? Porque eventualmente hoje a pessoa está ali no time de pré-vendas, mas ela, né, amanhã ela pode estar como especialista no time de vendas. E isso que a gente quer, desenvolver as pessoas para que elas a cada dia cresçam na carreira, construam, né, uma trajetória que para a empresa é espetacular. Né? Porque à medida que as pessoas crescem, a empresa cresce junto com elas e vice-versa. Exatamente, a maturidade é coletiva, né? Maturidade é coletiva. Jean, sei que você é um grande estudioso, estuda muito. E traz pra gente um exemplo para quem quer estudar mais sobre esse tema, né? Um tema que a gente discorreu aqui ao longo de 1 hora, então tem várias etapas, vão ter várias análises e estratégias que têm que ser criadas individualmente para cada uma das etapas do funil. E não só isso, a própria visão que você trouxe, que é uma visão um pouco mais abstrata, que é montar um time. Uma vez que as funções precisam ser analisadas, a pessoa tem que comprar aquela função, aquela vaga, para que o processo mais pessoas se torne um resultado. Que livro que você indicaria para a gente conseguir, então, materializar e ficar mais fácil uma montagem de estratégia como essa? Eu acho que pensando, né, em termos de máquina de vendas, né, e sobre a ótica do gestor que quer implementar, né, essa máquina de vendas ali no seu negócio, na sua empresa, eu acho que existem não um, mas 3 livros que eles podem se tornar ali, né, livros de cabeceira, né, dos gestores de vendas que querem construir, né, um processo como esse que a gente está descrevendo aqui. Né. O primeiro livro seria o clássico Receita Previsível, né, do Aaron Ross, que a gente até, né, visitamos ele em São Paulo, conhecemos ele pessoalmente, que ele mostra ali nesse livro como de fato você... ele começa o livro ali falando, né, que o grande problema da maioria dos empresários, das empresas, é que eles acham que para vender mais ele precisa contratar mais vendedores, e ele vai contratando, e quanto mais ele contrata, a venda até cresce, mas não cresce na proporção em que ele investe. Da contratação, do custo dele. E aí ele traz essa abordagem de fato de construir, né, um processo de vendas que seja segmentado, né, em várias etapas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, ele surge, né, nesse livro ali de forma muito clara, né, mostrando como montar um time de SDRs, de pré-vendas, mostrando como montar um time de prospecção outbound, mostrando, né, como, né, segmentar essas funções de modo que ao final eu consiga ali, né, ter, né, essa tal previsibilidade, né, que o próprio título do nome diz. O segundo livro, né, que, né, gestores de vendas, né, podem beber ali um conhecimento muito, muito importante, principalmente nisso que a gente fala de elevação de consciência, que a gente fala a partir das etapas mais agudas do funil, e educar o cliente, a venda desafiadora. Né? A venda desafiadora vai trazer uma abordagem ali, né, mostrando alguns perfis, né, de vendas, e dizendo que, olha, aquele vendedor hoje para vendas complexas, que é o que a gente está falando aqui, que, né, no qual máquinas de vendas mais se aplicam, que quiser ser só um construtor de relacionamento ou só um solucionador reativo de problema, ele vai ter dificuldades. O que a gente precisa hoje é ter um perfil que consiga desafiar o cliente, mostrando para ele o real problema dele, né, nos casos, né, e que são muitos de venda complexa, no qual o próprio cliente não consegue identificar. Não consegue identificar, depois começa a questionar a entrega. Então, esse perfil desafiador, esse livro vai mostrar como você monta um time, né, para explorar, né, esse desafio feito ao cliente e para, principalmente, educar o cliente ao longo da jornada de compra. Né? E por último, é um livro que eu particularmente gosto muito, que é o The Sales Acceleration Formula, a fórmula, né, de aceleração de vendas. Né? É um livro que infelizmente ainda não tem tradução aqui no Brasil, que é um livro escrito pelo Mark Robert, que foi, né, o CRO, né, o diretor de vendas da HubSpot, no qual ele mostra como ele pegou o HubSpot de 0 receitas e levou para 100 milhões, né, de dólares em faturamento, aplicando, né, ali, né, engenharia, né, na construção de times de vendas. Né, que isso é muito interessante, né? Às vezes a gente pensa em venda como uma arte, né? A gente pensa no vendedor artista que não, o cara tem talento para venda porque ele é desembolado, porque ele fala, né, assim, ele consegue de fato tem persuasão, consegue contornar um problema, consegue pegar a pessoa. Então, e aí o Mark Roberts nesse livro ele vai mostrar, né, que a venda é uma ciência.
né, que você consegue transformar isso num passo a passo, numa construção, né, como se fosse um projeto de engenharia mesmo, no qual qualquer pessoa que siga esse processo, ao final consegue se transformar, né, num vendedor classe A. Então, um livro, são 3 livros que valem muito a pena para quem quer construir um time de vendas eficiente nesse sentido. Excepcional. Então é um trabalho árduo, um trabalho que vai exigir estratégia, gestão de pessoas, gestão de resultados, mas o gestor que estiver aberto a isso, sem dúvida nenhuma, o ganho se torna praticamente exponencial, porque ele vai ficar para a empresa, né? Não é um investimento de tempo, um investimento de recurso, um investimento em pessoas que tende a sair, porque uma vez que ela é pronta, ela com todos os processos, todas as rotinas, né, estabelecidas, ela precisa ser replicada e assistida ali com a devida manutenção. Exatamente. E assim, à medida que você entende esse conceito de pipeline de vendas, você consegue mais na frente, inclusive, construir um pipeline de formação de líderes, né? Para que esse processo continue se perpetuando e a empresa continue crescendo de forma exponencial, né? E aí os líderes que vão sendo formados vão formando outros líderes, vão formando outras equipes e vão cada vez mais fortalecendo esse processo, né? E fazendo com que a empresa seja um organismo vivo que ninguém mais é capaz de parar, né? E que, independente dos seus fundadores e pessoas-chave estarem ali ou não, é uma empresa que continua crescendo, né? Então eu costumo falar que quando a gente quer analisar, né, qual que é o nível, né, de valor que a sua empresa tem relacionado à sua dependência, eu costumo falar, vamos lá, você sai da sua empresa, o que acontece? Você sai da sua empresa perde desempenho? Bom, então a sua empresa é muito dependente de você. Você sai da sua empresa, a sua empresa mantém o desempenho? Bom, então a gente já está falando ali, né, de algo que já tem algum valor. Agora, se você sai da sua empresa e a sua empresa tira 30 dias de férias, 45 dias de férias, e quando você volta, a sua empresa cresceu sem você, aí você atingiu aquilo que a gente está falando, que é um crescimento previsível, um crescimento sustentável, que vai, de fato, gerar equity, gerar valor para a sua empresa no futuro sem igual. Excepcional. Jean, te agradecer pelo trabalho extraordinário que você tem feito na Baico. A gente sabe o quão desafiador é trabalhar com uma venda tão complexa como a nossa, uma vez que a gente está vendendo talvez o maior ativo de um empresário, que é a empresa dele. Muitas das vezes nem ele sabe que ele quer vender e muitas das vezes ele também não entende como que preço e valor são construídos dentro de uma etapa como essa. Pegar um time do zero, treinar, isso que você fez realmente não é para qualquer um. É uma pessoa que já tem uma visão estratégica, uma visão e tato com pessoas também muito diferenciada e o mais interessante, a obstinação por meta. Então, se a gente observar o tempo que você está na Baico e fazendo esse trabalho maravilhoso, todas as metas têm sido alcançadas, batidas. Quando não alcança, existe toda uma análise para a gente entender o porquê, onde que pode ser feita uma melhoria e, sem dúvida nenhuma, ter uma pessoa como você no nosso time faz com que fique só um pouquinho mais fácil empreender no mercado de M&A, que é o nosso alvo. Muito obrigado pelo seu tempo, por tudo que você tem feito por nós, pelo trabalho maravilhoso aqui dentro da Baico. Eu agradeço aí as palavras e eu falo que é muito gratificante, né, tá dentro de um projeto como esse, construindo o que a gente constrói, o que a gente está trazendo aqui de desafios e é o que a gente vive no dia a dia, né? Então, se a gente está trazendo aqui para o empreendedor, né, algo que ele pode aplicar no negócio dele, é algo que a gente faz todos os dias, né? E assim, é sempre muito satisfatório quando a gente implementa essas coisas, a gente testa, a gente, às vezes, né, dá errado e a gente muda, e como você falou, às vezes a gente não alcança uma meta, a gente analisa, mas esse crescimento, que a gente está falando de crescimento do negócio, mas o crescimento que a gente tem, né, dentro da Baico, que a gente tem dentro, né, do nosso time, e ver as pessoas, de fato, conseguindo alcançar resultados que eles achavam que não conseguiriam alcançar, atingir metas que eles achavam que seriam impossíveis, isso é realmente muito gratificante. É um projeto maravilhoso que a gente se apaixona mais a cada dia e a gente coloca, né, o coração nisso, e o que a gente deseja aí para todos os empreendedores e empresários que escutam a gente é que eles desenvolvam dentro de si a mesma paixão que a gente tem hoje por vendas, que é muito importante, mas a paixão pelo negócio, que é essa paixão pelo negócio que move o nosso país e que faz com que, né, a gente consiga se manter, né, vivos aí, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que a nossa nação enfrenta. Então, é sempre muito gratificante viver o mundo dos negócios e é sempre muito gratificante sentar numa conversa como essa e falar, né, sobre vendas e sobre negócios. Nossa, excepcional. Pessoal, gostaram?
Então, esse é o quadro Na Mesa com Especialista, onde nós trazemos na prática aquilo que a gente faz, aquilo que a gente consegue adicionar, compartilhar aí com você, empresário, empreendedor, que tem feito muita coisa, mas alguns insights podem ajudar aí nessa conversão de valor de equity e mais valuation aí para sua empresa. Até o próximo Buycast, pessoal!